7h21 pelo horário de Brasília. Para você, um bom dia que está acompanhando aqui a programação do Canal do Boi. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Elaine. Bom dia para você, pecuarista. Bom dia, produtor rural. Já está no ar. Bom dia, produtor. Na manhã desta terça-feira, dia 12 de setembro de 2017. Teremos muita informação importante, muito assunto interessante. Confira os destaques da edição de hoje. Você vai conferir aqui para o cenário do mercado do boi gordo, ainda pouca movimentação para esse início do mês de setembro. Falando sobre o mês de setembro, neste mês o preço do bezerro continua se valorizando. Saiba mais sobre o primeiro gado vendido com bitcoins aqui no Brasil. Sabe o que é bitcoin? Então fique sintonizado. Falaremos também sobre as projeções para o agronegócio entre 2015 e 2016 e 2025 e 2026. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia, produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E para começar muito bem a sua terça-feira, vamos passar limpo como foi o início dessa semana. Ontem, segunda-feira, ainda influenciada pelo clima pós-feriado, final de semana, influenciou em muitos nos negócios para esse início de semana. É o que a gente vai ver, pouca movimentação na análise detalhada da Scott Consultoria. Olá, hoje é dia 11 de setembro de 2017, segunda-feira. Uma semana que começa no mercado do boi ainda, né? Claro, regida pela pequena oferta, pela dificuldade dos frigoríficos de comprarem matéria-prima, um fundamento que aí já há um mês e meio pelo menos vem fazendo o mercado trabalhar com altas valorizações bastante importantes, né? Mas o que a gente tem em especial nessa segunda ainda somado nessa falta de oferta, uma situação de demanda boa, de começo de mês, de feriado, né? A gente teve aí um feriado no final da semana passada. Isso diminuiu ainda mais as compras dos frigoríficos. A sexta-feira, embora algumas indústrias estivessem comprando, é praticamente um dia sem nenhum negócio. Já é assim, sexta-feira regular, ainda mais depois de um feriado, praticamente não se compra nada. Então a segunda-feira começa com os compradores tendo que intensificar as compras. A saída de carne ainda está melhor, né? Está boa em função do começo de mês. Então você tem um estoque menor de gado, tem menos dias de abate, menos escalas programadas. Um momento em que a venda de carne ainda está boa, então naturalmente isso faz com que os compradores, em plena segunda-feira, intensifiquem a compra. A gente fala em plena segunda-feira porque sabe que é um dia em que muitas vezes os frigoríficos estão fora dos negócios, estão começando ainda a perceber como o mercado vai andar para começar a negociar, mas nessa segunda-feira, excepcionalmente, o mercado foi bastante movimentado. A gente teve alta em praticamente todas as praças do Mato Grosso, Minas Gerais com valorização. Então, um cenário de firmeza, um cenário de alta, em que no curto prazo não há nenhuma tendência ou nenhuma expectativa que isso mude. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Eu sou Alex Lopes, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Até a próxima. E esse início do mês de setembro vem sendo marcado com altas consecutivas para o preço do bezerro de até 12 meses, com até 180 quilos. Isso segundo a apuração do CPEA, na cidade em Mato Grosso do Sul, praça que é referência de preço para o resto do país. Nós vamos apresentar para você aqui os números dessa alta, mas também é bom lembrar que em Mato Grosso do Sul, praça que é referência de preço para o resto do país, a alta chegou a 3,71%. Vamos acompanhar aqui os números do CPEA, divulgados ontem. Primeiramente, nós temos aqui os números para o bezerro em Mato Grosso do Sul. Você pode acompanhar que no dia 1º do mês de setembro estava em R$ 1.132,46. Isso daí no dia 1º do mês de setembro. No dia 4 permaneceu com o mesmo patamar. Já no dia 5 chegou a R$ 1.145,41, valor esse que permaneceu no dia 5 e no dia 6. Já no dia 8 chegou ao patamar de R$ 1.149,12. E ontem, dia 12, apresentou uma expressiva alta, chegando a R$ 1.164,26. Houve uma variação diária entre o dia 8 e o dia 11 de 1,32%.
E a variação mensal do bezerro em Mato Grosso do Sul chegou a 3,71%. Vamos ver como ficou a situação em São Paulo? Em São Paulo a situação não é muito diferente, mas a alta foi um pouco menor. Você acompanha aqui que no dia 1º do mês de setembro estava valorizado o bezerro em R$ 1.129,65. Esse preço permaneceu até o dia 4, já no dia 5 apresentou alta chegando a R$ 1.130,60. Já no dia 6 apresentou uma nova alta chegando a ficar em R$ 1.135,92. No dia 8 também apresentou alta, estabelecendo o preço do bezerro em R$ 1.138,49 e ontem, no dia 11, apresentou uma nova alta, ficando o preço do bezerro em R$ 1.138,90. Você pode acompanhar aqui que foram altas consecutivas. A variação diária entre o dia 8 e o dia 11 foi de 0,4%. Foi de 0,04% e a variação mensal foi de 1,33%. A variação mensal no estado de São Paulo foi semelhante à variação diária ocorrida entre os dias 8 e o dia 11 em Mato Grosso do Sul. Falando ainda do bezerro, você vai acompanhar agora os números nas principais praças do país. E por aqui tem novidade aliada à tecnologia, ainda fazendo a repercussão da Expo Inter, que acabou no comecinho do mês de setembro em Esteio, no estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos conhecer um novo sistema de bombeamento que promete economizar em até 40% a energia na hora da irrigação do terreno. Quer ver só? Paulo Andrei traz para você as informações. E o sol é uma forte presença na Expo Inter 2017. E é dele que a empresa Focking tira energia para a sua nova linha de produtos. Eu converso agora com Siegfried Quast, ele que é diretor superintendente da Focking. O que o ano de 2017 e a Expo Inter trouxeram de novidades para a empresa? Nós estamos com duas novidades. Uma é o lançamento do EcoPump Plus, que é um novo sistema de bombeamento, onde você pode ter uma economia de energia de até 40%. Então, se a pessoa tem um sistema de irrigação e tem variações na sua declividade do terreno, ele faz a leitura inteligente em cada ponto desse terreno e regula a rotação do motor. Então, o motor, ao invés de estar trabalhando em pleno, ele vai se adequando conforme a necessidade. Então, isso provoca a economia de energia. E o outro lançamento muito forte é o sistema fotovoltaico. Hoje nós já estamos, inclusive, com o Finame para sistema fotovoltaico, onde você pode produzir a energia a partir do sol. O Brasil tem um potencial incrível, fantástico, de radiação solar. E essa radiação solar ela pode ser transformada em energia. Então isso é mais uma solução para o homem do campo, como também para as indústrias e parques solares de uma maneira geral. Ok, muito obrigado. Paulo Andrei falando da ensolarada Expo Inter para o Sistema Brasileiro do Agronegócio. E o assunto agora é sobre previsão do tempo. Pelo menos aqui na região centro-oeste, o tempo continua seco e muito quente. Isso acaba prejudicando os pastos. Mas será que tem previsão de chuva? Será que vai melhorar a situação? Vamos saber com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, como fica a situação para a região centro-oeste? Conta pra gente. Agroclima, oferecimento, Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, bom dia a todos. Isso mesmo, nas próximas semanas o tempo firme ainda segue predominando na maior parte da região centro-oeste,
Com isso, altas temperaturas garantem também, além do declínio da umidade relativa do ar, também declínio dos índices de umidade no solo. E principalmente no Mato Grosso e também em Goiás, é onde a umidade está mais baixa. Nas áreas em vermelho do mapa e também em laranja, algumas áreas estão com déficit hídrico de apenas 10%. Nessas regiões, os pastos não conseguem manter bom ritmo de crescimento. Agora, nos próximos 5 dias, ainda não há perspectiva de chuva na região, pelo menos até o dia 16 de setembro. Já a partir da próxima semana, a tendência ainda deve ser de tempo bastante seco e dias ensolarados. Apenas a partir da terceira semana, mais para o final do mês de setembro, entre os períodos do dia 22 até o dia 26, é que volta a chover em algumas áreas da metade sul do Mato Grosso do Sul, mas de forma fraca e isolada. O acumulado em 5 dias não passa de 5 milímetros nessas regiões. O extremo noroeste do Mato Grosso também deve apresentar algumas instabilidades, mas de forma fraca. Agora, nas demais áreas do centro-oeste, a tendência será de tempo bastante seco e com altas temperaturas. Com isso, a disponibilidade hídrica do solo ainda deve seguir declinando, principalmente entre Mato Grosso e também Goiás. Então, nessas áreas, os pastos ainda devem seguir mantendo um ritmo de crescimento mais lento por conta do déficit hídrico no solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Elatos é a principal forma de defesa contra as doenças da soja. Mas não acredite em mim, locutor. Acredite nos produtores que utilizam Elatos. Nós fizemos lado a lado, deu 11 sacos a mais onde foi com Elatos. Elatos, eu assino embaixo. O Elatos, ele dá um residual maior, né? A gente demora mais a reaplicar, né, o produto. Elatos, eu assino embaixo. Elatos, amplo controle para as doenças da soja. Testado e aprovado por quem mais entende, o produtor. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. E sempre à frente com informações importantes para a sua tomada de decisão. Nós vamos ver agora com Adolfo Fontes, ele que é analista do Rabobank, sobre os desafios e as oportunidades do mercado da carne. Quem falou com ele foi o repórter Gustavo D'Angelo e veja só essas informações. Para falar sobre as tendências do mercado de carnes, os desafios e as oportunidades para o restante deste ano e para o ano de 2018, eu converso agora com Adolfo Fontes, analista sênior do Rabobank. Adolfo, quais foram as principais mudanças no mercado de carnes? Olha, quando a gente analisa os últimos 5 anos, muitas mudanças. Eu acho que a principal delas diz respeito não só à questão de volume, produtividade, que eu acho que sempre a gente tem que estar muito atento a isso, mas também a tendência no diferentes tipos de processos de decisão do consumidor. Eu costumo dizer isso, né? A indústria vem se adequando muito rapidamente, né? E a produção dentro da porteira também, para atender esses consumidores que vêm mudando muito o seu perfil de decisão na hora de escolher por um produto ou outro, né? Eu acho que isso vai marcar também a pecuária para os próximos anos, né? Então a gente tem não só a questão de volume, que é claro, muito importante, a competitividade do Brasil no mercado internacional, fatores que mudam diariamente, mas se a gente pega de uma forma estrutural, a gente tem que focar também nessas mudanças, né, que o mercado consumidor vem pedindo para a cadeia, e a cadeia aí tem que responder de maneira eficiente para conseguir atender não só o consumidor no Brasil, mas também o consumidor internacional, que cada vez está mais importante aí no peso da produção interna, né? Devem ocorrer mais mudanças? Eu acredito que sim. Se a gente falar de 4 anos atrás, por exemplo, né, isso é bem marcante na minha cabeça, está bem marcado, né, a questão da carne com marca, por exemplo, né? A gente não tinha no Brasil um hábito de olhar o rótulo da carne, e a gente pedia uma picanha e era uma picanha. Hoje você vai no supermercado, né, apenas 4 anos depois, você tem uma infinidade de tipos de picanha, por exemplo, né? Você tem picanha assim, assado, diversas marcas, diversos tipos de produção. Então, e isso eu acho que aconteceu muito rápido daqui para trás, né? E tende a acontecer cada vez mais rápido, ou seja, se a carne foi produzida de uma maneira sustentável, a questão da emissão de carbono, diversos componentes que entram no processo de decisão de compra do consumidor, que a gente tem que prestar atenção hoje para estar preparado para quando tiver o consumidor ali fazendo a compra ali no médio prazo. Essas mudanças beneficiam o Brasil? Sem dúvida nenhuma, porque quando a gente olha no mercado internacional e a capacidade que o Brasil tem de produzir de forma sustentável carne bovina, a gente tem que colocar isso bem em letras garrafais, né? Fazer esse marketing do Brasil. O Brasil tem condições de fazer essa produção sustentável, tem vários exemplos de produção sustentável no Brasil, e o consumidor internacional está muito atento a isso. Então eu acho que o Brasil tem condições de se diferenciar muito de outros países produtores que não têm condições disso, ou por questões
questões climáticas, ou por questões de área, ou porque não tem área disponível, ou etc. O Brasil tem muita área ainda degradada que pode ser convertido num sistema de produção que vai atender esse fator da decisão do consumidor que vai ser chave nos próximos anos. E para encerrar, oportunidades e ameaças ainda existem? Sem dúvida nenhuma. O mercado mudou. A gente tem que esperar que ele continue mudando e oportunidades e ameaças estão aí. Quando a gente fala, por exemplo, de preços, é claro que tem várias ferramentas que você pode fazer a gestão de risco, etc. Mas a ameaça, ela tende a aparecer não só hoje, né, do ponto de vista internacional, ou seja, novos acordos bilaterais que o Brasil pode estar fora, ou questões de fechamento de mercado, etc., mas também no consumo interno, né, de questões estruturais do setor, de organização de cadeia, que eu acho que o Brasil está lidando cada vez melhor com relação a isso, mas elas existem. Elas existem. Por outro lado, as oportunidades também estão aí. Como eu falei, essa questão de entender a tendência do consumidor e ir atrás disso, a questão de melhorar a produtividade. Esse ano e o ano que vem são anos que a gente tem aí um preço de reposição interessante para o recriador, para a pessoa que faz a engorda. Então eu acho que as oportunidades estão aí. Se você conseguir fazer uma relação de troca interessante, pensando no ano que vem, dado que o mercado interno tende a recuperar, eu acho que o momento é interessante para fazer essas contas. Tá certo, obrigado pelas informações. Eu conversei com Adolfo Fontes, analista sênior do Rabobank. Gustavo D'Angelo para o SBA. O mercado de moedas digitais tem ganho cada vez mais espaço nas transações comerciais e também no agronegócio. A criptomoeda Bitcoin é a mais conhecida em todo o mundo. Uma transação inédita aconteceu recentemente na Expo Inter, uma das maiores feiras agropecuárias do país. Foi vendida uma novilha com o preço de 1 Bitcoin. Sobre o uso do Bitcoin nas transações comerciais no agronegócio, esse é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre as transações comerciais envolvendo Bitcoin, eu estou aqui recebendo Cícero Saad, ele que é advogado do tributarista e também ele é pecuarista e também entusiasta das moedas digitais. Estou aqui recebendo o comprador da novilha que fez uma ótima aquisição, comprou uma novilha da raça cimental com o preço de 1 Bitcoin. Muito bom dia, é um prazer ter você junto com a gente aqui. Muito obrigado. Vamos falar sobre essa compra. De onde surgiu você comprar uma novilha da raça cimental e pagando com 1 Bitcoin? Se tornou meu amigo, né? O senhor Eduardo é um grande criador da raça cimental no Rio Grande do Sul. Minha família, ela tem fazendas aqui no Mato Grosso do Sul e fazem outras raças, né? Nós criamos outras raças como Guzerá, como Zebu, e me despertou a vontade de possuir uma cimental. Quando nós conversamos, eu fui até o Rio Grande do Sul para conversar com ele. Lá, aqui em Mato Grosso do Sul já tínhamos apertado a mão, falei, vou comprar por 1 Bitcoin. E aí ele apaixonou pela moeda, apaixonou pela transação, achou uma forma muito fácil de você vender o seu gado. E ali nós, na Expo Inter, nós apertamos a mão e finalizamos a compra. Quem está nos vendo agora muitas vezes não conhece o que é Bitcoin, o que seria essa moeda digital, essa criptomoeda, porque é algo muito novo ainda. Começou a ser falado em torno de 1 ano para cá. Explica para a gente o que seria o Bitcoin. Perfeito. O Bitcoin, ele é uma moeda descentralizada, que ele, na verdade, ele não é uma moeda, ele é um produto, na verdade, que serve como uma troca e ele vale dinheiro, como se fosse uma ação, né, na Bolsa de Valores. E o Bitcoin, ele foi criado a partir de uma grande crise nos Estados Unidos em 2008 e ele veio solucionar muitas lacunas do mundo moderno de hoje, que cheio de burocracias e outras coisas, mas ele veio desburocratizar essa forma de pagamento e recebimento. E é seguro? Porque existe uma dúvida, será que é seguro? Será que não vai ter um hacker que vai hackear minha conta e eu vou perder todo o dinheiro? É seguro? É seguro, não existe bitcoins falsos,
porque toda vez que eu transito um Bitcoin, ele é analisado pelo próprio sistema Bitcoin e dá o ok, não existe Bitcoins falsos. E sim, um hacker pode até hackear o seu Bitcoin, como um ladrão pode roubar a sua carteira e tirar o seu dinheiro. O ideal é você deixar em empresas que fornecem carteiras digitais que são seguras aqui no Brasil. Existe um órgão regulador, um banco central, por exemplo, ou não? Não. Um órgão regulador, sim, existe, que é o blockchain, que é o órgão que regula o Bitcoin. Mas aqui no Brasil está sendo votada a lei desse trabalho. E eles entendem que o Bitcoin é um produto, como qualquer outro país, para fazer o tipo de escambo eletrônico, né, como falam. Vamos falar da novilha. Nós temos uma reportagem que a gente fez lá no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. Que Expo Inter e inovação andam lado a lado, todo mundo já sabe. Mas esse ano vai entrar para a história. Foi realizada na Expo Inter 2017 a primeira venda de uma novilha premiada por um Bitcoin. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o próprio vendedor, Eduardo Borges. Então, Eduardo, como que surgiu essa ideia e como foi a transação? Na verdade, isso ocorreu de forma muito interessante. Esse animal nós vendemos há cerca de 2 meses atrás para entregá-la na Expo Inter. E na época que nós vendemos, nós acertamos o valor dela, em torno de 8 a 9 mil reais. E aí o comprador, na hora de fazer o pagamento, ele falou, olha, vou ter que pagar em Bitcoin. E eu não sabia exatamente o que era isso, né? Mas tudo bem. Aí eu dei uma estudada exatamente nessa nova tecnologia de criptomoedas e tal. E ok, fechamos o negócio, o valor da novilha ficou em 1 Bitcoin. Bom, agora, 2 meses depois, né, nós efetivamos realmente a compra com a emissão da nota fiscal. E na hora de fazer a conversão da moeda para o real, eu tive uma surpresa muito agradável, porque essa moeda ela valorizou nesse período e um Bitcoin que valia em torno de 9 mil reais há 2 meses atrás, está valendo agora 16 mil reais. Então foi uma surpresa bastante interessante, achei muito bom isso. Bom, Bitcoin é uma tecnologia nova. Christian, tu como trabalha com essa questão, o que tu tem a dizer para o pessoal que quer investir nesse novo modo de compra? É viável? É algo que funciona? Bem, o Bitcoin ele é usado para várias coisas, né? Por exemplo, o pagamento, né? Simplesmente você mandar dinheiro de um lugar para o outro, pode ser do Brasil para qualquer lugar do mundo, em questão de minutos e de uma forma muito barata e sem burocracia. Agora tem também as pessoas que apostam na continuação da alta do Bitcoin, que foi um ativo que mais se valorizou nos últimos anos de todos os ativos existentes no mundo, mas aí também existe um certo risco porque o Bitcoin ele oscila, né? Assim como ele pode aumentar, pode cair também, mas o histórico demonstra que tem sido um ótimo investimento. Cícero, entre a compra do animal e toda a transação, levaram 2 meses e nesse período a moeda valorizou, né? Então quem saiu lucrando? Você ou quem comprou, quem foi o vendedor? Explica pra gente esse processo, porque você negociou ali por 1 Bitcoin. Na época que você negociou valia entre 8 e 9 mil reais. Depois Sim. A moeda valorizou 7 mil reais, foi isso? Foi isso mesmo. Eu expliquei para ele, né, que a moeda pode sim valorizar ou diminuir. Nós tivemos uma agradável surpresa da valorização dela e as pessoas falam, mas poxa, você saiu perdendo? Não. A minha novilha ganhou, como a novilha que eu comprei, como a novilha dentro da Expo Inter, então nós dois estamos lucrando. Então você fechou com ele por 1 Bitcoin? Por 1 Bitcoin. Depois de 2 meses, até terminar a transação, a moeda já estava valendo mais, é isso? Isso mesmo. E a novilha foi premiada? Foi premiada. Eu tive também essa agradável surpresa da premiação da novilha. Então o trabalho que nós tivemos os dois lados para mim saíram ganhando. E falando sobre tecnologia, essa tecnologia que é utilizada no Bitcoin, os bancos estão tentando utilizar para outras moedas, para a criação de outras moedas. Recentemente, 5 bancos internacionais divulgaram que vão se unir para criar uma moeda digital. Você acha que essa é a tendência de mercado? Isso é uma tendência de mercado. Eu sempre, quando eu falo sobre Bitcoin, eu mostro que essa tecnologia veio para ficar. Normalmente, quando a pessoa ela é mais antiga, né, ela utiliza o cheque.
E aí ela teve aquela resistência para utilizar o cartão de crédito. Hoje, toda a nossa transação vem através do telefone. Você faz pagamentos com o telefone, olha a sua conta bancária e provavelmente o telefone vai ser sua nova carteira digital com os bitcoins dentro. Uma dúvida, quem tem Bitcoin, quem compra com Bitcoin ou vende com Bitcoin, pode reverter isso para depois converter para real? Porque o pecuarista, quem está nos assistindo nesse momento, fala assim, mas é uma moeda digital, como que eu vou pegar em real? Pode fazer isso? Pode. Nós temos corretoras de Bitcoin que você paga e compra Bitcoins dentro dela e ela converte em reais e em 24 horas está na sua conta bancária. Como se fosse o dólar, por exemplo. Como se fosse o dólar e como se fosse uma agência bancária virtual. Você vende o seu Bitcoin em 24 horas, sem burocracia nenhuma, super tranquilo, você coloca dentro da sua conta bancária. Para a gente finalizar, nós falamos para um público que é voltado para o agronegócio. Você acha que o agronegócio pode ter mudanças com essas tecnologias que estão chegando com relação às moedas digitais? Eu não tenho dúvida, porque o agronegócio ele é um negócio em expansão tecnológica. Você utiliza tecnologia para você fazer a reprodução do gado, você utiliza tecnologia para manejo do gado, para extração do leite, para extração da carne e uma hora e outra vinha uma tecnologia para ajudar ao agropecuarista a utilizar as moedas digitais. Perfeito. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Um prazer ter você aqui junto com a gente. E nós vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho para falar sobre investimento. Você que é investidor, quer fazer um grande investimento, daqui a pouquinho nós teremos um bloco especial com os melhores leilões do país. Fique por aqui. E para você que está aqui acompanhando, depois de toda essa tecnologia, investimento, que tal, né? Daqui a alguns meses, semanas ou mesmo anos, Bitcoin fazendo parte dos leilões. Então vamos falar de leilão? Agora são 7h50 pelo horário de Brasília, um bloco com muitos investimentos para você que está precisando fazer aí o investimento do seu plantel. E já neste domingo, dia 17 de setembro, com transmissão aqui, claro, pelas lentes do canal do Boi, a partir das 14 horas, você acompanha o 7º leilão Reprodutores Fazenda Bodoquena. Esse leilão acontece aqui em Campo Grande, no Terra Nova Eventos. Informações na reportagem de Daniel de Paula. Todo mundo merece o resultado que esses touros podem produzir. Só é preciso acompanhar o 7º leilão de reprodutores da Fazenda Bodoquena, que o canal do Boi mostra no dia 17 de setembro. Serão 100 touros jovens que carregam um histórico de 35 anos de seleção para resultados. Uma garantia que está na variabilidade genética do rebanho e no rigor que essa equipe tem de descartar sem observar beleza ou família, priorizando a capacidade do que esses meninões podem produzir no campo, mesmo em condições como a severidade do Pantanal sul-mato-grossense. Quem não sabe descartar não está fazendo seleção. Para nós aqui, qualquer critério que seja desclassificante, qualquer item que seja desclassificante do animal, ele é desclassificado, vai para o coxo. Pode encontrar no nosso confinamento vários animais que são filhos de pais de boa linhagem aí, nosso ou de terceiro, independente de onde é. Se tiver qualquer probleminha, esse animal é descartado, sai fora e não vai a leilão. A Fazenda Bodoquena sempre teve a preocupação em buscar boa genética e, ao mesmo tempo, olhar para dentro de si e observar dentro da nossa pecuária o que seria mais favorável a esse ambiente. Afinal de contas, como a gente está no bioma pantanal e nós somos uma pecuária extensiva, a gente tem que buscar o equilíbrio. Quem tem rusticidade, quem tem adaptação e, ao mesmo tempo, observando esses animais, quem vai nos dar um animal mais precoce, mais rápido. Então a gente sempre olhou para fora para descobrir quem tinha essa genética para nos ajudar e dentro da nossa empresa buscando aqueles que estavam correspondendo. Isso implica dizer que nós podemos atender qualquer produtor, qualquer pecuarista em conversa aberta conosco, a gente consegue atender qualquer um. Eu acho assim, a avaliação é importante, você olhar os números, né? Aí você olha o animal, o conjunto, né, o animal que você gosta. Os animais que não se adaptam, que não servem para nós também, a gente termina não vendemos, não apresentamos como touro, entendeu? Esse daqui é a ponta, né, o elite. Porque nós desmamamos, tipo você falando, desmamamos aí 800 bezerros e nós apartamos 200 para fazer
candidatos ao taurino para esse leilão. E daí a gente vai selecionando e chega a 100 animais que nós levamos. Quer dizer, aquilo que nós levamos é o melhor do que nós temos. Esse filtro tem o acompanhamento de avaliações como o do PMGZ, que está na fazenda já pelo 2º ano, e do GenePlus, da Embrapa, do qual a Bodoquena foi a primeira integrante e onde também busca dados para a eficiência alimentar. Os números sempre balizaram a escolha da genética que deu origem a um volume de bons reprodutores que a empresa tirou ao longo dos anos e que elevaram nas safras atuais essa marca a 80% dos fornecedores de sêmen ou repassadores de vacas da própria Bodoquena. Além de serem pais também dos quase 8.000 animais comerciais que a Bodoquena termina todo ano em casa. Machos e fêmeas que atendem os mais exigentes padrões encomendados pela indústria. Esse trabalho de seleção de touros, buscando animais que tenham rusticidade, que tenha habilidade materna para as mães, que tenha precocidade nas nossas condições, que é muito diferente eu falar em precocidade com muita comida. Aqui nós temos precocidade em condições a pasto, e é isso que manda. E a gente vê o resultado depois. Os filhos e as filhas desses reprodutores produzindo animais que são precoces e chegam no confinamento aí com uma carcaça muito boa e já visto os resultados que estão tendo no nosso confinamento. Então eu posso falar com absoluta certeza, porque nós provamos daquilo que nós produzimos. A maior prova da funcionalidade e do resultado que esses touros podem produzir no campo está dentro da própria Bodoquena. Aqui no confinamento da fazenda, a gente vê touros que foram descartados do grupo de PO por algum senão dentro do rigor de seleção da empresa, mas também muitos deles que são frutos dessa genética e que aqui no coxo conseguem chegar mais rápido ao gancho e com mais valor agregado. Obviamente a gente está olhando primeiro para nós, sabendo que se esse desafio pantaneiro, se esse desafio desse bioma, rusticidade, está nos respondendo no produto final, como vocês viram, aqueles touros que estão em excelente qualidade, e no produto final, que são os filhos deles, levados para o confinamento, aonde no confinamento a gente tem uma média de 22 arrobas, é um ciclo muito rápido. Rápido e dócil, como esse comportamento que potencializa os ganhos que são capazes de produzir 100 touros de 23 pais diferentes, que beiram os 23 meses de média de idade com 600 quilos de peso. Um resultado que todo mundo merece, desde que acompanhe de perto o 7º leilão de reprodutores Fazenda Bodoquena, 17 de setembro, a partir do meio-dia, no recinto Terra Nova, em Campo Grande, com a transmissão do Canal do Boi. São vários eventos importantes para você, investidor, e no próximo dia 20 de setembro acontece mais um leilão muito importante. É o leilão que será transmitido pelo Canal do Boi, é o leilão virtual Cenepol Pantanal. Quem faz o convite para você são os cantores Michel Teló e Almir Sater. Veja. Olá pessoal, eu quero convidar vocês para o nosso leilão no dia 20 de setembro da raça Cenepol Pantanal. O Almir Sater vai estar junto com a gente lá, né, companheiro? Tem uns touros lá, compadre? Vamos arrumar, com certeza. Tá todo mundo convidado para curtir e para assistir junto com a gente no Canal do Boi, para prestigiar o nosso leilão no Canal do Boi, tá certo? Um grande abraço, até dia 20 de setembro. Cenepol? Cenepol Pantanal. Pantanal. E um pouquinho mais para frente, dia 24 de setembro, dessa vez com transmissão pelas lentes do Agro Canal, você confere também a partir do meio-dia o 4º leilão BSB Agropecuário. O convite você vai acompanhar do evento José Abel da BSB Agropecuária. Veja só. Amigos do SPA, aqui é José Abel da BSB Agropecuária. Gostaria de convidá-los para o 4º leilão BSB Agropecuária. Evento que será realizado dia 23 de setembro, sábado, durante a Goiás Genética, em Goiânia. Estaremos ofertando 100 touros PO avaliados, 20 fêmeas PO avaliadas e 1.000 animais de corte dos parceiros BSB Agropecuária. Contamos com a presença de vocês. Temos a certeza de estar ofertando o melhor da nossa safra. Líderes para precocidade sexual e desempenho, dentro dos programas PMGZ e Qualitas. Conto com vocês, até lá!
E hoje, terça-feira, dia 12, tem leilão aqui na rede SBA. Quer conhecer? Então veja a agenda do SBA com a Juliana Casanato. Olá para você que está ligado aqui na programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio. A partir de agora eu trago detalhes da nossa agenda do SBA com os destaques para os eventos que acontecem nesta terça-feira. Nós teremos o Virtual de Corte Araguaia Leilões, começando às 8h30 da noite com transmissão pelo Canal do Boi e colocando em oferta animais para cria, recria e engorda. Você realmente não pode perder essa grande oportunidade. Ainda nesta terça-feira nós teremos o leilão virtual Aras Comanche, a partir das 8h30 da noite com transmissão pelo Agrocanal. E em oferta nós teremos 41 animais da raça quarto de milha à disposição do mercado. Essas e outras informações você também encontra acessando na internet o nosso portal. É o sba1.com e está à sua disposição. Eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento com mais informações aqui da agenda do SBA para você. Até já! Hora de intervalo comercial, voltamos daqui a 2 minutos, mas deixo você com imagens do leilão que acontece hoje às 8h30 da noite. Leilão virtual de corte Araguaia Leilões, na oferta animais para cria, recria e engorda, realização da Araguaia Leilões. E daqui a pouquinho, projeções para o agronegócio nos próximos 10 anos para a carne bovina. Não saia daí, voltamos já já. 8h03 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de terça-feira. E por aqui a gente vai repercutir um estudo divulgado na semana passada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, um estudo sobre projeções do agronegócio com objetivos de indicar direções de desenvolvimento e fornecer também subsídios aos formuladores de políticas públicas quanto às tendências dos principais produtos do agronegócio brasileiro. Projeções para os próximos 10 anos é o tema da entrevista do Bom Dia. Para a gente poder entender melhor o que vem por aí nos próximos 10 anos, de acordo com esse estudo divulgado pelo MAPA, recebemos o analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, João Pedro Cotidias. Bom dia, seu João Pedro. O que a gente pode esperar, então, dessa projeção nos próximos 10 anos para o mercado de carne, seu João Pedro? Olha, esse trabalho do Ministério, ele coloca 2 variáveis. Uma variável seria a variável normal, se o mercado continuasse na mesma situação de hoje. E uma segunda variável é quando se coloca, ou seja, você vai apreciar que a demanda mundial vai crescer mais, que a economia do Brasil vai sair fora desse triângulo maldito de corrupção, populismo e incompetência. Ou seja, você tem 2 limites. Quando você olha os limites, você vê para a carne bovina, por exemplo, um limite de 11.400.000. Eu acho que nós temos esse gráfico. Vamos dar uma olhadinha, porque daí a gente consegue visualizar melhor. Inclusive foi dividido, como tem muitos números, ele foi dividido aí, mas já dá para a gente olhar até 2022, depois a gente vai para 2026. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Quando você olha a carne bovina, você parte de um princípio que hoje nós temos 9,5 milhões de toneladas de produção no Brasil. E que se você projetasse ela fosse normal, teríamos 11.440.000. Acontece que você está num processo hoje que houve uma redução significativa no consumo por parte de nós brasileiros, em função da situação econômica, desemprego. Está mais difícil a situação. Tudo difícil. Então, hoje nós estamos com um consumo de 30 quilos per capita ano, que representaria alguma coisa por volta de 6 milhões e pouco de toneladas. Qual que é o ideal, seu João Pedro? O ideal seria voltar pelo menos aos patamares que nós estávamos uns 10, 12 anos atrás, que era 40 quilos por habitante ano. Então, nós teríamos 8 milhões de consumo. E você tem a questão do mercado mundial. O mercado mundial é um mercado disputado a ferro e fogo. O Brasil, no primeiro semestre, fez um monte de bobagem. Agora, no segundo semestre, nós estamos recuperando. Ou seja, você tem uma demanda nos próximos 10 anos prevista de aumento nas exportações de carne bovina no mundo inteiro, na faixa de 2 milhões de toneladas. O Brasil teria 50% disso, ou seja, mais 1 milhão de toneladas. Ou seja, aí nós teríamos com esse consumo, mais uma exportação de 2.800.000, 2.900.000, nós atingiríamos tranquilamente os 11.400.000.
Porém, se houver uma recuperação da economia brasileira, o Brasil voltar a crescer, melhorar a renda brasileira, você tem expectativa que não venha aos 40, mas que vá aos 36, 37 quilos por habitante ano, ou seja, então nós teríamos um limite bem maior para o crescimento, você teria espaço para crescer. Porque não adianta crescer se você não tiver mercado, ou seja, a carne é uma coisa que não se estoca. Você pode manter o gado no pasto um certo tempo, tudo bem, mas para o pecuarista é um desastre, aumenta o custo dele, diminui a rentabilidade. Outra carne que tende a crescer bastante é a carne suína, que é a carne mais consumida no mundo inteiro. O Brasil... Mais que frango? Mais que frango. Se você contar só o consumo na China, é 55 milhões de toneladas de carne de suína por ano. Então, apesar de alguns países muçulmanos não comerem por função de questão religiosa, mas no resto do mundo é uma carne muito apreciada e uma carne barata. É uma proteína de alta qualidade e barata. O Brasil, ele não tinha o hábito de consumir a carne in natura. Talvez porque no passado era uma carne muito gorda, etc. Hoje, você tem uma carne mais magra, você é uma carne barata hoje no mercado, ela disputa com o frango o preço em termos de custo por quilo, e é uma carne que está crescendo o consumo. Nós estamos com 14 quilos por habitante ano. Ou seja, fala-se que ela pode chegar a quase 5 milhões de toneladas. E nós temos tem mais, mas 3 coisas fundamentais. Primeiro, nós temos gente capaz, isso não há nenhum problema. Nós temos tecnologia, tem a integração, que você envolve um frigorífico ou uma cooperativa, etc., que ela assessora, que ela fornece leitões, etc. Ela criou uma estrutura extremamente profissional na carne suína. E por último, ela compra o suíno e paga uma taxa para cada suíno entregue. E a outra, então nós podemos chegar até mais de 5 milhões e 720, seria o limite máximo, o limite superior de crescimento da carne suína, ou seja, aumentar acima de 14 quilos por habitante ano e abrir mercados como o Japão, que está fechado. Agora o Japão abriu para carne suína de Santa Catarina, mas teria que abrir mais frigoríficos habilitados, Coreia do Sul também, a própria China, que é um grande comprador de carne suína no mercado internacional. Põe grande nisso, né? Põe grande nisso. Ela compra 2 milhões de toneladas, mas ela compra basicamente da onde? Da União Europeia e dos Estados Unidos. O Brasil está beliscando 40, 50 mil toneladas, está beliscando esse mercado, que é um mercado muito bom. E por último, o frango. O frango, sim, esse se consolidou como a maior fonte proteica no Brasil. Nós estamos com 42 quilos por habitante ano. 42 é um número no passado tinha uma piada, viu, Elaine, que falava o seguinte, olha, brasileiro pobre come frango quando um dos dois está doente, ou frango ou pobre. Hoje não. Hoje generalizou. Em todas as classes sociais, é uma carne que é apreciada, então é uma carne barata. Essa você trabalha com a hipótese de nós chegarmos a 17 milhões em condições normais e uma hipótese muito otimista de 20 milhões de toneladas. Só que aí nós teríamos que estar exportando acima de 6 milhões de toneladas por ano, porque o mercado interno não sei se conseguiria absorver tudo isso, apesar que nós estamos com 42 quilos por habitante ano. Mas olha, senhor João Pedro, o produtor deve estar assistindo, já pensando nessa projeção, com esse crescimento então intenso para a produção de carne aqui no Brasil. E os preços também devem subir fortemente ao produtor nos próximos 10 anos? Olha, eu não tenho ilusão que vai subir muito, não. Você tem uma concorrência grande, as carnes concorrem entre si, e você tem uma outra carne que não aparece na estatística, que é o peixe. O peixe já hoje, no mundo, você produz mais de 100 milhões de toneladas, e você tem o ovo, tem outras fontes proteicas, e que são alternativas para fazer a mistura, vamos falar assim, né? Agora, todos eles, seja qualquer carne, você vai ter que ter eficiência. Aquele produtor que produz menos de 3 arroba por hectare, no caso da carne bovina, dificilmente ele vai conseguir ter rentabilidade, a menos que tenha grande escala e tal, ou condições excepcionais de custo baixo, que não é comum, não é normal. Ele vai ter que investir. Por essa razão que nós sempre estamos falando aqui nos programas do Canal do Boi, que nós temos que, o produtor tem que olhar as alternativas. A integração é uma excelente alternativa. Você tendo uma boa forragem, você pode melhorar a genética, você pode melhorar a nutrição, pode melhorar uma série de outros fatores e aumentar a produtividade. Para quê? Para que mesmo em épocas de preço baixo, por uma razão qualquer, exportação está ruim, câmbio está ruim, entrou outro populista no governo, voltou a economia a patinar,
ele tenha condições de ter um mínimo de rentabilidade. Em condições excepcionais, ótimo, ele vai se capitalizar, vai investir mais na fazenda, tudo bem. Então, tecnologia é a palavra-chave para você se manter no processo. Mas, senhor João Pedro, já falamos do mercado nacional, mercado interno, vamos falar do mercado externo. E como o senhor acredita, dentro dessa projeção repassada pelo mapa nos próximos 10 anos, cenário favorável também para as exportações de carne daqui do Brasil? Eu acredito que sim, especialmente nos países que estão crescendo, a economia está crescendo. A gente tem um quadro também, vamos colocar a produção, só para a gente poder esboçar melhor, vamos observar em relação à produção de carne. Essa a gente já foi, seria a próxima, se tivesse não tudo bem, a gente continua falando da mesma forma. Olha, o que vai acontecer é o seguinte, você vai ter uma formação de classe média com poder de compra em muitos países, especialmente no caso da China, que já é um fato concreto hoje, e você tem uma expectativa de uma melhoria de renda na Índia, que é outro país também, tem uma população muito grande, que está crescendo economicamente, porém lá você teria restrições, no caso da população muçulmana, com a carne suína. A única carne que transita em todos os mercados, sem nenhum problema, é a carne de frango. Tá? A carne vermelha na Índia, por exemplo, tem uma restrição em cima da questão religiosa, do hinduísta e tal. Mas você tem outros países da Ásia, Vietnã, Tailândia, Malásia, Filipinas, etc., que estão crescendo economicamente. A hora que eles crescem, essa população que ganhava menos que $2 por dia, estava abaixo da linha da pobreza, ela pula para um patamar maior, de $2 a $10 por dia, ela procura basicamente esse aumento de renda aplicar em alimentação, especialmente em fontes proteicas. Então, você tem um espaço grande para crescer, não há essa dúvida nenhuma. Só para a gente fechar, vamos colocar aquele último gráfico que a produção colocou há pouco, da produção de carne bovina, é isso mesmo, que é aquele gráfico que tem, só para a gente, só uma variação, só para o pessoal de casa observar, em relação às 3 carnes. Vamos pincelar rapidinho. A bovina é a carne que tende a crescer menos, porque é uma carne mais difícil de produzir, não é tão fácil. A suína é com 28%, é um número muito bom, e a carne de frango com 33%. Imbatível, né? E você, para produzir carne suína de frango, você precisa de ter gente, precisa ter milho e fralda de soja. 2, 3 coisas que o Brasil tem à vontade. E também, no caso da suína, por exemplo, onde vamos concorrer com a União Europeia, a União Europeia tem o inverno. No inverno você tem dificuldade em manusear aquele esterco, aquela água de lavagem e tal. E quando chega o verão, algumas regiões estão tentando diminuir a população de suínos em função da questão ambiental. E o Brasil não tem, ao contrário, o ano inteiro tem solo, o ano inteiro você pode aplicar isso na pastagem, você aproveita tudo isso. Então, aqui no Brasil, nós temos problemas que em outros países são problemas, para nós são soluções. É verdade. Bom, você acabou de acompanhar a projeção para o agronegócio nos próximos 10 anos, para o complexo carne e esse diferencial entre a carne bovina, a carne suína e carne de frango. Nós conversamos com o analista de agronegócio aqui no Canal do Boi, João Pedro Cuti Dias. Muito obrigada, senhor João Pedro, pelas informações. A gente vai continuar de olho nesse mercado. Com certeza. Gasta o trabalho que está nos assistindo aí. Tá certo. Antônio? E agora o assunto é sobre o mercado produtor de leite. A empresa de assistência técnica e extensão rural, a Emater Gaúcha, também esteve presente na Expo Inter 2017. E a empresa apresentou ao mercado os resultados dos trabalhos realizados com relação à produção de leite. Vamos ver. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de leite a nível nacional, responsável por uma grande parte da produção. A Emater abrange várias associações que trabalham com esse quesito. Para falar melhor sobre esses projetos e o que foi discutido na Expo Inter, eu converso com o Jaime Eduardo. Jaime, o que vocês discutiram hoje na Expo Inter e quais os projetos que 2017 trouxe para a Emater? Bom, o que nós estamos apresentando aqui nesse momento são os dados do relatório socioeconômico da cadeia produtiva do leite. Um trabalho feito na totalidade dos municípios do estado, agora no mês de junho desse ano, onde se procurou avaliar o perfil do produtor de leite do estado, o nível de adoção de tecnologia, a estrutura disponível para produzir leite nas propriedades e também alguns indicadores de produtividade, além de questões relacionadas ao processamento de leite. Então, a gente inclusive pôde comparar isso com a pesquisa anterior, feita em 2015, né? Onde se verificou uma mudança bastante expressiva em algumas informações. Por exemplo, nós notamos uma diferença de menos 22% no número de produtores vinculados às indústrias em apenas 2 anos. Isso é uma redução muito grande.
uma redução também de 9,5% no rebanho leiteiro do estado e uma redução menor de 2% no volume produzido. O que, resumindo, quer dizer que aqueles produtores que permaneceram na atividade, né, eles foram capazes basicamente de suprir o mesmo volume produzido anteriormente por esse contingente maior que existia 2 anos atrás. Porque se estruturaram melhor em termos da sua propriedade, em termos de equipamento, instalações, e também porque investiram mais em tecnologias que dão resultado na produção de leite. Então, assim, um grande resumo, né, um resumo bastante básico do que a gente demonstrou hoje foi isso, né, essa alteração no perfil da produção de leite no estado do Rio Grande do Sul. Aqui na Expo Inter nós também temos outros trabalhos que a gente está demonstrando, um trabalho em parceria com a Embrapa, Clima Temperado, trabalhando a questão de pastagens, no sentido de oferecer novas alternativas para os produtores de leite em termos de pastagens, tanto de inverno quanto de verão. Também estamos trabalhando aspectos relacionados à sanidade animal e também estamos trabalhando a questão relacionada à criação correta dos animais jovens. Ainda falando sobre produção leiteira, a Emater Gaúcha divulgou recentemente um estudo que aponta que no Rio Grande do Sul a produção de leite aumentou 24% nos últimos 2 anos. Vamos ver os números aqui. Você pode acompanhar aqui a média de produção leiteira no Rio Grande do Sul. Em 2017, os produtores gaúchos produziram 178 litros por dia. Em média, 2015, essa média chegava a 142 litros por propriedade por dia. Houve um aumento de 24,9% em 2 anos de estudo. Vamos para uma próxima tela, onde você pode ver a evolução. Houve uma evolução também no aumento de produtividade por vaca, que saltou de 11,7 litros por dia para 12,6. Em 2015 era 11,7, em 2017 12,6 litros por dia por vaca. E nós temos ainda mais um dado aqui com relação à produção leiteira. Em contrapartida, os estudos mostraram que os números de produtores que vendiam para a indústria, eles reduziu de 22,6 e para de 22,6 o número de produtores que reduziu. Vamos ver aqui, olha só. Em 2015 era 84 mil produtores que vendiam para as indústrias, em 2017 chegou a 65 mil. Aí está a redução de 22,6%. O rebanho também reduziu 9,5% e chegou a 1 milhão de cabeças. Esse gado é o gado que está localizado no Rio Grande do Sul. Esses números foram números recentes apurados pela Emater Gaúcha nesse estudo feito com relação à produção de leite nos últimos 2 anos. Falando em leite, acompanhe agora os números do leite pelo país. Atenção para a previsão do tempo, região sudeste chegando na tela do seu televisor e de olho na informação, viu? Porque no sudeste ainda continua o tempo muito seco, muito quente, principalmente Norte Mineiro e Espírito Santo. Vamos perguntar a Juliana Rezende da Somar Meteorologia se muda essa previsão, será que vai continuar muito quente ainda, prejudicando as condições das pastagens? É com você, Juliana. Ainda não há tendência de melhores cenários para as áreas de pastagem para a região sudeste. Isso ocorre porque o déficit hídrico no norte e no oeste de Minas Gerais está muito baixo. Em algumas áreas está abaixo até de 10% o índice de umidade no solo. E nessas condições os pastos não conseguem manter bom ritmo de crescimento. E nos próximos 5 dias ainda a perspectiva será de tempo muito seco em grande parte do sudeste, pancadas fracas e isoladas entre o nordeste de Minas Gerais e o Espírito Santo. E na semana que vem ainda a perspectiva ainda deve ser de dias ensolarados e sem chuvas abrangentes na maior parte da região. As pancadas ainda devem seguir concentradas entre o Nordeste Mineiro e o Espírito Santo até o dia 21 de setembro. Já durante a terceira semana, neste período, a persistência ainda deve ser de tempo firme, principalmente no interior de São Paulo e também de Minas Gerais. Agora, novas áreas de instabilidade começam a se espalhar um pouco mais
principalmente pela faixa leste da região sudeste, mas não ganhou intensidade. O volume de chuva segue muito baixo e não passa de 5 milímetros em 5 dias. Então, ao longo das próximas semanas, não há perspectiva de pancadas de chuvas expressivas e abrangentes, principalmente nas áreas mais secas do sudeste, como é o caso do interior de Minas Gerais. Com isso, os pastos ainda mantêm um ritmo mais lento de crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Hora de falar sobre novas cultivares. Recentemente, a Embrapa, juntamente com a Unipasto, lançaram ao mercado as cultivares Ipiporã e Quênia. Para falar sobre essas cultivares, estou aqui recebendo o engenheiro agrônomo Guilherme Bireta, da Germipasto, ele que vai explicar direitinho para que servem essas cultivares, qual função que elas podem fazer na propriedade de um produtor rural. Muito bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, Antônio, nós temos aí recentemente o lançamento dessas duas novas cultivares, a Ipiporã e também o Quênia, né? A Ipiporã sendo a primeira braquiária híbrida lançada pela Embrapa Gado de Corte e o Quênia, por ser um pânico, é o segundo pânico híbrido. Os dois são exigentes em fertilidade do solo. Então, automaticamente, quando o produtor elege esses materiais para fazer parte do seu know-how na sua propriedade, nós temos aí que automaticamente fazer toda a parte de correção de solo. Feito isso, Antônio, nós temos aí capins, né, que produzem bastante, capins, inclusive, você que trabalha com engorda intensiva, você pode estar utilizando esses materiais, sendo que a braquiária Ipiporã, olha só essa informação, é uma braquiária híbrida, como eu já disse, resistente a todas as cigarrinhas existentes, né, desde a cigarrinha da pastagem até a marra-narva, que é aquela cigarrinha da cana, que praticamente quando ela ocorre em áreas de pastagem, ela praticamente dizima toda essa área. Isso não ocorre na braquiária Ipiporã, ela é resistente, então você que tem problema com esse tipo de cigarrinha, você que está aí, por exemplo, no Mato Grosso, nós temos informações de ocorrência da marra-narva, você que está no Tocantins, ou seja, você que tem problema de cigarrinha, você pode estar investindo aí na braquiária Ipiporã. O pânico Quênia também, um pânico híbrido que serve justamente para melhorar o desenvolvimento em ganho de peso dos seus animais. Afinal, a característica dos pânicos é justamente a qualidade nutricional e também a questão da produtividade. Automaticamente nós trabalhamos aí com uma quantidade de animais por hectare maior nesses materiais de pânico, principalmente no pânico Quênia. Olha, mas falando tudo isso, nós vamos entrevistar um pouquinho mais o nosso diretor executivo da Unipasto, que é uma seleta associação de produtores, né, empresas, são 31 empresas que participam da Unipasto, que gera justamente recursos para fomentar a pesquisa. E o Marcos, nós encontramos ele durante a Dinapec, realizada agora em março passado na Embrapa Gado de Corte, e ele fala exatamente das características tanto do Quênia como da Ipiporã. Vamos acompanhar, dá uma olhada. Nós temos mais um convidado para falar sobre as tecnologias lançadas pela Embrapa Gado de Corte e que vão impactar no mercado. Para isso, nós vamos bater um papo com o Marcos Roveri, que é gerente técnico da Unipasto. E você sabe que a Unipasto é a entidade que agrega as empresas sementeiras que produzem sementes no Brasil. Marcos, tudo bem com você? Tudo bem, e você? 2 lançamentos fantásticos da Embrapa, né? Fantásticos. Materiais que estão sendo desenvolvidos desde 92, né? E a partir desse ano nós temos essas 2 novidades para oferecer para o agropecuarista. Bom, o que a gente gostaria de saber de você, tecnicamente, na verdade mercadologicamente, como que essas cultivares, novas cultivares, a Ipiporã e o Quênia, vão se comportar no mercado? Ou seja, qual é a necessidade que o mercado tinha delas? Vamos dividir, né? Então, em relação à Ipiporã, que é uma braquiária híbrida, né? A primeira braquiária híbrida da Embrapa, então a ideia desse material foi tentar atender os pecuaristas da região do Cerrado e da região amazônica, principalmente em áreas bem drenadas, onde tem o problema da cigarrinha das pastagens, que praticamente vem dizimando essas áreas. Para você ter uma ideia, até próximo a Brasília, onde eu fico a sede da Unipasto, praticamente lá a cigarrinha já está tomando conta. Praticamente o produtor não tem hoje no mercado uma cultivar forrageira que seja resistente à cigarrinha. Então a Ipiporã ela veio para cobrir esse mercado, mas não para cobrir o mercado onde o marandu esteja morrendo. Porque onde o marandu está morrendo é uma síndrome, tem várias características, tá certo?
E a cigarrinha é um componente, mas esse material ele não aguenta encharcamento. Então ele não pode ser direcionado, por exemplo, na região amazônica, lá no bioma Amazônia, onde tem problema de umidade do solo. Então onde a área é bem drenada, você pode colocar o material sem problema. Agora onde tem problema de encharcamento, ele não pode ser colocado. Esse é o Ipiporã. No caso do Quênia é o seguinte, é um material de alto teor proteico. Pra você ter ideia, ele apresentou os resultados 30% superior ao Tanzânia, considerado o capim de melhor qualidade nutricional. Então, esse material para produção de leite, para sistemas mais intensivos, é um material que vai se encaixar muito bem. Ou seja, o mercado então tem aí 2 novas cultivares para aumentar a produtividade. Esse é o objetivo. Isso. Então, produtividade e resolver animal, problemas pontuais como cigarrinha das pastagens. Então, é um diferencial muito grande, né? Então, hoje você pega de todo o portfólio que você tem de forrageiras, você não tem um material com resistência à cigarrinha. A cigarrinha Maranarva, que praticamente vem dizimando as pastagens do Brasil. Então é só para mostrar aqui para você que é o seguinte, essas duas espécies de cigarrinha são as mais comumente encontradas nas pastagens do Brasil, né? Que as cigarrinhas típicas, né? Que é a Notosulia e a Deois, aquelas pintadinhas, né? Que o pessoal conhece. Agora o grande problema que a gente está encontrando é com essa aqui que se chama Maranarva. Uma cigarrinha mais vermelha, tem várias espécies e ela que vem dizimando praticamente toda essa parte do bioma Amazônia, uma parte do Cerrado. Então, esse material, o Ipiporã, ele é resistente por antibiose a essa cigarrinha. Aqui, então, a mais voraz entre elas, né? A mais voraz. Isso aqui é um dano danado. Então, praticamente, ela é um componente da morte do brequiarão. Do brequiarão. É um dos componentes. Porque o brequiarão, todas as cultivares que tem no mercado, nenhuma é resistente a uma Maranarva igual essa aqui. A Ipiporã. A Ipiporã. No caso do Quênia também, ele é resistente também a Maranarva. Só que os pânicos não têm problema com Maranarva, pelo menos por enquanto, certo? Mas nas avaliações dos pesquisadores da Embrapa, esse material também é resistente a Maranarva. Mas dentre as brequiárias não existe. Que é a melhor solução, né? Uma cultivar resistente do que a aplicação de... Exatamente. Porque tudo que você faz na pastagem, certo? Pelo valor agregado que ela tem, tudo fica caro. Entendeu? Então, por isso você tem que... Dentro dos bancos de amorplasma, dentro dos cruzamentos, você tem que optar por culturas que tenham... Que são resistentes, né? Resistência. Claro, economicamente é muito mais viável, né? E ainda ecologicamente também, do que aplicar, né, um inseticida. Resistência e tolerância. Então, essa linha que a Embrapa segue, né? Para apresentar para os agropecuaristas. Legal. Marcos Roveri, né, o diretor executivo, falando exatamente das 2 cultivares. Inclusive, eu esqueci de me dizer que a gente se torna opções de você diversificar as forrageiras na propriedade. É isso que a pesquisa nos mostra, que você tem aí 3, 4, 5 tipos de forrageira, mesmo porque você muitas vezes pratica todas as atividades, cria, recria, engorda, e cada categoria animal tem exatamente a sua exigência nutricional. Olha, meu amigo, e para você adquirir tanto a Ipiporã como o Quênia, é muito simples, basta você ligar na central de vendas da Germipasto e fazer a sua aquisição agora mesmo. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação local para você que estiver aqui em Mato Grosso do Sul, onde está sediada a Germipasto, e um segundo número está aí na sua tela também, 0800 647 0050. Se você preferir, você pode entrar em contato com o nosso portal germipasto.com.br. Também nas mídias sociais a empresa está presente, está aí na sua tela, tanto no Facebook como no Instagram e no YouTube. Lá você tem a oportunidade de assistir, né, de conferir vários vídeos, todos eles à sua inteira disposição. Bom, Antônio, por hoje é isso que a gente tinha para apresentar. Amanhã estou de volta para falar um pouquinho mais de tecnologias Germipasto. Perfeito, até mais. Obrigado. Um grande abraço. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho com assuntos bem interessantes aqui no Bom Dia Produtor, né, Elaine? É isso mesmo, assunto de mercado, é hora da B3 Brasil Bolsa Balcão falar para você o que está agitando o mercado nessa terça-feira e tem previsão do tempo para a região sul do país. Não saia daí, a gente volta já já. 2 minutos. 8 horas e 35 minutos, Bom Dia Produtor na sua manhã de terça-feira. É muito bom ter você junto com a gente. Agora o assunto é sobre implantação de pastagens, mas tem uma cultivar que tem ganho muito espaço na mídia e também entre os pecuaristas, é o capim vaqueiro. Para falar sobre esse assunto, estou aqui recebendo os representantes comerciais da Safra Sul Sementes,
a Gabriela Campos e juntamente com o Fernando Oshiro. É um prazer ter vocês aqui junto com a gente. Vamos falar sobre o capim vaqueiro, que faz o maior sucesso. É uma cultivar que foi importada nos anos 80 dos Estados Unidos e todo mundo quer saber mais agora sobre o capim vaqueiro. Gabriela, muito bom dia. Explica pra gente para quais animais que servem capim vaqueiro. Então, o capim vaqueiro, ele tem um diferencial que ele atende toda a diversidade de animais. Tanto ovinos, caprinos, gado de leite, de corte. Ele atende todos os animais. Equinos também? Equinos também. E qual que é o diferencial do capim vaqueiro? O diferencial é que eles é uma mistura de duas cultivares, do Cynodondatilon com o Bermuda grass. Então, o diferencial dele, ele pode ser plantado através de semente, diferenciando-se do Tifton, que é através de mudas. Esse que é o grande diferencial do capim vaqueiro. E qual que é a forma mais indicada para semear o capim vaqueiro? O mais indicado para semear é a lanço. Por quê? É o que o produtor mais tem utilizado e tem dado o melhor resultado. Por ser uma semente de alta pureza e ser muito pequena, então ele tem uma melhor distribuição na área. E com relação ao sistema rotacionado, ele é o mais indicado, né? Porque em 28 dias ele já tem uma produtividade assim, boa para o gado. Explica para a gente mais sobre esse detalhe. Então, nós temos o sistema intensivo e o rotacionado. O que a gente melhor indica é o rotacionado, justamente por isso que você falou, por ter um período curto, né, de rebrota, vamos dizer assim. Então, é o que a gente mais indica e o manejo dele, por ter um melhor manejo, então, em 28 dias, depois que você fez a plantação ali, já pode colocar o gado no pasto? Já pode estar colocando o gado no pasto. É bem rápido. Ele é rápido. E fala pra gente os tipos de solo mais indicados para o capim vaqueiro. Então, o capim vaqueiro, ele tem uma alta exigência na questão da fertilidade. Ele é muito exigente em solos férteis, então, assim, a textura tem que ser uma textura mista e um solo bem drenado. E existe alguma indicação para adubação para o capim vaqueiro, para melhorar a produtividade? Existe sim. Ele responde bem a uma adubação fosfatada e nitrogenada. E se o produtor fizer a opção de estar plantando capim vaqueiro, o ideal é que ele conheça bem o solo dele, qual é a textura e a fertilidade, porque dependendo da fertilidade, o ideal é entrar com uma adubação de correção no solo. E também, depois de estar plantado o capim vaqueiro, uma adubação de cobertura anual. E para os sistemas de produção, ele é recomendado para qual tipo de produção? Sistema de produção, essa eu vou deixar para o Fernando. Nós temos o sistema intensivo e o sistema rotacionado. Certo. Então, é onde nós indicamos mais que seja o sistema rotacionado justamente pelo fácil manejo, alta produtividade que esse capim oferece no sistema rotacionado. Então, assim, o ganho de peso animal, até mesmo na facilitação do manejo. É recomendado para a pecuária leiteira também? Pecuária leiteira. Então, assim, os produtores têm utilizado e têm percebendo que tem dado certo na produção leiteira, justamente ganho de produtividade na leiteria, né? E além também de ser usado para gado de corte, para produção leiteira, também é utilizado como fenação para equinos, é isso? Exatamente. Então, assim, os produtores têm usado para fenação. O diferencial do capim vaqueiro é justamente atender todas essas categorias e essa diversidade que ele oferece aos produtores. Então, a produção de feno tem sido muito utilizado devido à maciez, o grande rebrote e uma produção aí de 14 toneladas de matéria seca ano. E é importante falar também que o capim vaqueiro ele é importado, né? Ele é importado dos Estados Unidos. E aqui no Brasil a Safra Sul comercializa. Fala pra gente sobre a comercialização. Bom, nós temos aí uma parceria com a DLF, né? Uma empresa dos Estados Unidos já há alguns anos, desde 2011, né? Sim. Então a Safra Sul tem a exclusividade desse material aqui no Brasil e pode ser encontrada em todo o Brasil nas nossas revendas.
pelo nosso site, pelo nosso telefone que está na tela, 67-3358-5400. Nós temos o e-commerce, nós temos o nosso site que está fácil, pague seguro, uma compra bem simples, né? O produtor entrar e fazer. E os nossos eventos espalhados no Brasil inteiro. Ô Gabriela, quais são os padrões de vendas do capim vaqueiro? Hoje nós trabalhamos com 2 padrões, que nós temos a revestida e nós temos a convencional. A revestida a gente indica mais para quem vai fazer justamente o plantio com maquinário a lanço. E temos a convencional para quem não possui o maquinário. Por ser uma semente muito miúda, então a distribuição facilita. Então, se você, produtor rural, tem interesse, só acessar o site da Safra Sul Sementes. O site é safrasulsementes.com.br. Ou o telefone também, esse que você vê no vídeo. 67-3358-5400. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Gabriela. Obrigada, Até a próxima quinta-feira. Até quinta. E a Elaine traz para a gente agora mais informações. Elaine? E olha, já estão em Brasília, na Superintendência da Polícia Federal, o empresário Joesley Batista, um dos donos do grupo JF, e também o executivo da empresa, o Ricardo Saldi. Eles foram presos em domingo em São Paulo. Direto da capital federal, Camila Xavier tem mais informações. Joesley Batista e o executivo da JF, Ricardo Saldi, foram presos depois que uma gravação entregue por engano à Procuradoria-Geral da República deixa claro que eles estariam manipulando a delação premiada e que poderiam ter ajuda de um ex-procurador para fechar o acordo. O pedido de prisão foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Os controladores da JF, maior grupo de processamento de carne do mundo, fizeram um acordo de delação, onde, entre outras provas, apresentaram uma gravação que fizeram do presidente Michel Temer, supostamente falando sobre o ex-presidente da Câmara. Joesley Batista e Ricardo Saldi chegaram agora à tarde na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Eles devem permanecer presos por pelo menos 5 dias, prazo da prisão provisória determinada pelo STF. Depois de fazerem exames de corpo de delito, os dois devem ser ouvidos pela Polícia Federal. O STF ainda não divulgou como vai ficar o acordo assinado pelos controladores da JBS. Camila Xavier para o SBA. E a região sul do país continua recebendo bons volumes de chuva. Isso garante ao pecuarista boas pastagens. Mas será que as chuvas devem permanecer para as próximas semanas? Vamos saber com a Juliana Rezende. Juliana, conta pra gente. Podem sim, as chuvas seguem expressivas na região sul e ganhando intensidade. No decorrer dos últimos períodos, os pastos foram muito beneficiados, porque com as últimas chuvas, a recuperação hídrica do solo foi bastante beneficiada com essas instabilidades e principalmente no Rio Grande do Sul, os índices de umidade se elevaram bastante, principalmente nas áreas em rosa. E no decorrer dos próximos 5 dias, as chuvas seguem persistentes na região sul, mais concentradas no Rio Grande do Sul. O volume de chuva é bastante expressivo nas áreas mais centrais do Rio Grande do Sul, se espalhando também para a região metropolitana de Porto Alegre. O volume de chuva pode alcançar até 50 milímetros em 5 dias. As instabilidades também conseguem avançar pelo oeste do estado de Santa Catarina, apenas no Paraná e também no norte catarinense, é que a persistência ainda deve ser de dias mais secos. Agora, a partir da próxima semana, essas instabilidades perdem intensidade na região sul, mas mesmo assim seguem concentradas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É apenas o extremo sul do estado gaúcho que as chuvas seguem ganhando mais intensidade e o volume ainda pode alcançar até 30 milímetros de água em 5 dias. Agora o tempo seco ainda persiste na maior parte do estado do Paraná e no decorrer da terceira semana essas chuvas seguem persistentes na região sul. As instabilidades ainda seguem provocando pancadas de chuva, dessa vez nos 3 estados da região, até o dia 26 de setembro. As chuvas mais fortes se concentram principalmente na faixa leste de Santa Catarina, onde o volume pode passar de 30 milímetros. Então, ao longo das próximas semanas, as áreas de pastagem da maior parte da região sul seguem beneficiadas, porque as chuvas seguem frequentes e também as pancadas ganham intensidade. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
Informação de mercado chegando na manhã desta terça-feira e por aqui o assunto é FunRural. Isso porque a bancada ruralista no Congresso Nacional quer que o governo federal amplie o prazo para que os produtores rurais e empresas ligadas ao agronegócio possam aderir ao parcelamento das dívidas junto ao FunRural. E esse é o nosso tema junto à B3 Brasil Bolsa Balcão nesta manhã de terça-feira. Vamos falar então mais desse resultado, como que está em relação agora à FunRural, em relação agora ao pedido da bancada ruralista? Bom dia. Bom dia, Elaine. É uma preocupação ainda para produtores rurais e para empresas do agronegócio como pagar o FunRural, o Fundo de Amparo ao Trabalhador Rural. Bom, apesar do governo já ter editado aquela medida provisória 793, na tentativa aí de resolver as dívidas e pagamentos futuros do FunRural, a bancada ruralista no Congresso Nacional passou a defender agora que o governo proceda, estruture uma nova medida provisória prorrogando para novembro ou até dezembro o prazo de adesão dos produtores rurais e das empresas a esse parcelamento de dívidas da contribuição previdenciária. Bom, deputados ruralistas argumentavam ontem, junto a jornalistas, e junto a representantes do governo, que o prazo limite para a adesão do parcelamento no FunRural, que é 29 de setembro agora, estipulado pela medida 793, é muito curto. E até sugeriram uma emenda nesse texto base encaminhado pelo governo ao Congresso para ampliar esse prazo para novembro ou até mesmo dezembro. Mas o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, deputado Sérgio Souza, lá do Paraná, ele avalia que por conta do prazo curto para a votação na comissão mista da Câmara e do Senado e a sanção presidencial, de fato não haveria aí tempo hábil para aprovação dessas mudanças, pelo menos essa que já foi proposta pelo governo recentemente. Não há a mínima chance de votarmos essa medida provisória este mês e o governo precisa enviar mesmo um novo texto. O assunto é destaque hoje em alguns dos principais jornais brasileiros. FunRural ainda é assunto em Brasília e até agora o governo teve uma adesão muito pequena de empresas e produtores rurais que têm dívidas, que têm recolhimento atrasado em relação ao FunRural, depois da decisão no primeiro semestre do STF de que é constitucional a cobrança do FunRural para recolhimento, para efeito de recolhimento da Previdência ao trabalhador rural. 8h48, horário de Brasília. Bom, e as bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em alta, há pelo menos uma incerteza menor em relação a problemas políticos com a Coreia do Norte. O mercado japonês liderou os ganhos na Ásia pelo segundo dia consecutivo, o dinheiro japonês se manteve fraco. Veja o fechamento dos principais índices que refletem negócios no mercado asiático. Você tem na tela agora a Bolsa de Tóquio com alta de 1,18%, fechamento agora nesta madrugada. Hong Kong tem um índice Hang com leve alta de 0,06%. Xangai também teve alta de 0,09%. Apenas Shenzhen, que é uma bolsa de menor expressão lá na China, que teve uma queda de 0,28%. Ela sofre grande oscilação nos últimos dias. O índice Kospi da Bolsa de Seul também vem alta de 0,27%, redução de preocupações, traz, lógico, o investidor ao mercado, preços baratos para alguns papéis, lógico, atrai uma compra. Enquanto isso, o que ocorre na Europa? Bom, os futuros em Nova York e na Europa, agora há pouco subiam. A Bolsa de Londres até que tinha um recuo de 0,16% há alguns minutos, mas a Bolsa de Paris subia 0,66%. O que ocorre na Ásia neste momento, você tem na tela do seu televisor o mercado, na Ásia, na Europa neste momento, você tem na tela do seu televisor queda apenas na Bolsa de Londres, uma queda superior a 0,20%, agora queda de 0,25%, mas repare que as demais bolsas na Europa vêm em alta. Frankfurt sobe mais de 0,5%, Paris em alta de 0,66%, Madrid tem alta também, alta de 0,28%, Milão sobe quase 0,5% e já há uma contaminação positiva para o mercado americano. Agora há pouco, o índice Dow Jones já tinha uma alta de 0,20% no mercado americano, é o chamado pré-mercado lá. Temos também o Standard & Poor's com uma leve queda, ou melhor,
com uma leve alta de 0,16%, o Nasdaq Futuro tinha uma alta mais acentuada de 0,21%. Resumindo, há um movimento positivo na Europa, um movimento positivo que já começou nesta madrugada na Ásia, e a expectativa é de que contamine o mercado americano e, lógico, dê agora o recorde para a pontuação do nosso índice Bovespa, pelo menos um recorde simples, acima de 74 mil pontos. Os mercados brasileiros iniciam negócios nesta terça-feira reagindo a essa alta do Conselho de Política Monetária do Banco Central, que deve indicar, sinalizar que o ritmo na queda de taxa de juros pode ser ainda mais acentuada, sem impedir que a Selic aí encerre 2017 pelo menos na faixa de 7% ao ano. Bom, o mercado trabalha com essa informação e a perspectiva é mesmo de continuidade na taxa de juros. Ontem nós tivemos, portanto, uma reação positiva do mercado, acima de 74 mil pontos na Bolsa, índice Bovespa teve um nível recorde considerando a pontuação. Não vamos considerar aí nem em dólar, nem a inflação, caso contrário, não teríamos esse recorde, mas a Bolsa fechou ontem em recuperação acentuada. Veja, pontuação do nosso índice Bovespa, que é referência para o mercado brasileiro, fechou aos 74.319 pontos, subiu 1,69%, o que significa um recorde em pontuação. Agora é importante ressaltar, se formos considerar o nosso índice Bovespa em dólar, ou deflacionar essa movimentação, nós não teríamos recorde. Nós teríamos com pontuação mais baixa do que historicamente já tivemos. Mas Tá certo, tivemos um pequeno problema técnico, daqui a pouquinho ele volta falando mais informações de mercado e por aqui vamos nos encaminhando para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós falaremos sobre o lançamento oficial do plantio da soja em Mato Grosso do Sul, que é uma parceria entre a ProSoja, a Senar e também o Canal do Boi. Daqui a pouquinho, 2 minutinhos, a gente retorna. 8 horas e 54 minutos pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de terça-feira. E agora um bloco dedicado à agricultura. E essa semana marca o início da nova temporada da soja aqui no Brasil, temporada 17-18. Este número para a nova temporada da soja brasileira deve ser menor que a temporada 16-17, mas ainda assim esse número deve ser superior à marca de 100 milhões de toneladas. Lembrando que agora, no próximo dia 15 de setembro, se encerra o período vazio sanitário da soja. E para falar sobre o lançamento do plantio oficial no estado de Mato Grosso do Sul, vamos receber agora a apresentadora Juliana Comparim. Bom dia, Juliana. É nessa segunda-feira, dia 18, início o lançamento oficial do plantio da soja no estado sul-mato-grossense? Bom dia. Bom dia, Elaine, Antônio, bom dia a todos. A próxima segunda-feira é um dia muito importante para Mato Grosso do Sul. Acontece a abertura oficial da safra 2017-18 de soja. Acontece na fazenda J. Basso, em Ponta Porã, na fronteira do estado com o Paraguai. Esse evento, portanto, para marcar o início do plantio da nova safra de soja do estado. Bom, muita gente pode estar se perguntando, como que vai dar início ao plantio com o tempo seco? Lá nessa fazenda eles trabalham com irrigação por pivô central, portanto, esse evento está garantido. O plantio da soja vai poder acontecer de maneira tranquila. O estado restante continua aguardando a chamada chuva agrícola para dar aquela encharcada no solo, para fazer o plantio acontecer de maneira adequada. Olha, Mato Grosso do Sul, portanto, tem início ao plantio dessa nova safra de soja do Brasil, juntamente com outros estados brasileiros. No dia 15 de setembro, sexta-feira dessa semana, encerra o período de vazio sanitário da soja em alguns deles, são 5 estados. E a partir do dia 16, portanto, sábado, o plantio já está liberado. O período de vazio sanitário da soja é aquela medida adotada por vários estados brasileiros para fazer um melhor controle da ferrugem asiática da soja, que é aquela principal doença que atinge as lavouras do país. Mato Grosso do Sul tem ainda uma novidade, Elaine. Em agosto, a Secretaria voltada ao setor da agricultura em Mato Grosso do Sul regulamentou a data final de plantio da soja, isso mesmo. Até a safra passada, 16-17, Mato Grosso do Sul ainda não tinha essa chamada calendarização do plantio da oleaginosa, ou seja, não tinha uma data final, mas a partir dessa nova temporada 17-18 já tem uma data limite. Ela é dia 31 de dezembro.
Portanto, os sojicultores de Mato Grosso do Sul têm nesse período, então, para fazer a semeadura da nova safra de soja. Essa chamada calendarização do plantio da soja, que acontece em Mato Grosso do Sul e outros 6 estados do Brasil, também tem como objetivo fazer o melhor controle da ferrugem asiática, e isso faz com que os produtores tenham que fazer menos aplicações de fungicidas. E com isso, aquele fungo que é causador da ferrugem asiática, ele torna-se cada vez menos tolerante a este herbicida e com isso ajuda a fazer esse controle fitossanitário. Bom, no mais, a gente deseja uma excelente safra de soja para todo o Brasil. A gente fica torcendo aqui pelo clima colaborar também nessa nova temporada, assim como colaborou nessa última 16-17, que foi a super safra do Brasil, né? Na próxima segunda-feira, então, dia 18 de setembro, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, acontece o início oficial do plantio da safra de soja do estado. O Canal do Boi, o Agricultura BR estarão lá ao vivo transmitindo todo esse evento para você de todo o Brasil. Cerca de 500 produtores rurais e entidades ligadas ao agronegócio estarão presentes para fazer essa transmissão. No evento, Elaine, vão acontecer palestras, em especial a do Cristiano Bortolotto, presidente da ProSoja em Mato Grosso do Sul. Essa palestra vai ser transmitida também ao vivo pelo Canal do Boi, então você de casa vai poder acompanhar todos os dados transmitidos em tempo real. Nosso colega Fabiano Reis, Jorge Zaidan e também João Pedro Cuti Dias estarão em Ponta Porã na próxima segunda, dia 18, para fazer toda essa transmissão para a gente. E daqui a gente torce para que tudo dê certo, a gente comemora já essa parceria do Canal do Boi com a ProSoja de Mato Grosso do Sul, para levar cada vez mais informação para você, telespectador aqui da nossa casa. Bom, esse é o recado, a gente deixa o convite então para você de casa acompanhar com a gente, estar junto aqui no Canal do Boi na próxima segunda-feira, dia 18 de setembro. Eu devolvo aí para vocês, Elaine, obrigada pelo espaço. Grata a você, Juliana Comparim. Então você já sabe, na próxima segunda-feira, dia 18, com transmissão aqui pelo Canal do Boi, lembrando que é uma parceria da ProSoja MS, Senar MS e Canal do Boi. Antônio. Economistas do mercado financeiro elevaram mais uma vez as expectativas para a economia para o país em 2017. Na apuração do boletim Focus, a previsão é otimista. Detalhes na reportagem de Camila Xavier. De acordo com o levantamento do Banco Central, a inflação deste ano deve ficar na média, em 3,14%. No relatório anterior, os economistas estimaram que a inflação ficaria em 3,38%. A nova previsão mantém a inflação abaixo da meta central para o ano, que é de 4,5%. Para 2018, a previsão recuou de 4,18% para 4,15% na última semana. O índice também segue abaixo da meta central. O mercado financeiro elevou a estimativa de crescimento para o Produto Interno Bruto, de 0,50% para 0,60%. Foi a terceira alta consecutiva este ano. A estimativa de expansão da economia para 2018 também deve subir, de 2% para 2,10%. Já a previsão para a taxa básica de juros, a Selic, teve uma queda de 7,25% para 7% ao ano para o fechamento de 2017. As estimativas de crescimento começaram a subir com mais intensidade após a divulgação do resultado do PIB do segundo trimestre deste ano, que teve um avanço de 0,2%. Os analistas continuam estimando uma redução dos juros neste ano. Se o patamar previsto de 7% ao ano for atingido no fim de 2017, esse será o menor nível já registrado. Camila Xavier, para o SBA. E o Bom Dia Produtor tem um quadro onde você pode participar com a gente. Viu algo interessante nas redes sociais, nos aplicativos de conversa? Conte pra gente. É isso mesmo. Depois de passar o final de semana acompanhando esse terremoto no México, os furacões nos Estados Unidos, nós tomamos conhecimento também de um tremor que abalou a população aqui no Brasil, Antônio. E tudo isso você vê agora no quadro Tá na Rede.
Elaine, vários sites de notícias noticiaram esse tremor de terra acontecido em Araguaiana, cidade que fica a 547 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. Muita gente ficou preocupada. É isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha no site, um dos sites que divulgou, então, esse aviso de tremor em Araguaiana, fica aí no estado do Mato Grosso. E nós entramos em contato com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília para averiguar a veracidade dessa informação. E realmente, Antônio, o tremor foi constatado pela Rede Sismográfica Brasileira. E o tremor atingiu a marca de 3,2 na escala Richter. E foi registrado a 1h10 da manhã da madrugada de domingo, entre sábado e domingo do último final de semana. Isso aconteceu em Araguaiana. E, logicamente, que muita gente ficou preocupada, viu, Elaine? É isso mesmo. E, olha, para saber mais informações, nós conversamos por telefone com um morador de Araguaiana para ter mais detalhes. E é com ele que a gente vai falar agora por telefone, o Mário Fernandes, que vai conversar conosco para contar direitinho como é que foi. Bom dia, Mário. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Satisfação falar contigo. O senhor também presenciou esse tremor na madrugada de sábado. Conta pra gente como é que foi. Bom dia, Elaine. É um prazer poder falar com o Canal do Boi. Então, na madrugada de sexta-feira para sábado, em torno de 1h10 da manhã, nós fomos aqui surpreendidos com um barulho muito forte e um certo tremor. Era um barulho parecido com alguma coisa muito pesada que tivesse caído ao solo. Foi uma situação inusitada. E que depois a gente, como eu tenho um sismógrafo na propriedade, entrei em contato com a Universidade de Brasília e eles confirmaram sim que foi um abalo de 3,2 registrado aqui no município de Araguaiana, Mato Grosso. Olha, além disso, conversando com outros moradores, quais relatos você também ouviu, hein, Mário? Bem, eu como sou comerciante, logo após, na manhã de sábado, nós, conversando com a população, houve relatos bem interessantes, assim, de agricultores, que o pessoal da zona rural sentiu o abalo, acho que até mais forte do que o pessoal aqui da cidade, né? E o comentário foi que cada um no seu ponto de vista, mas em torno de 60% ou 70% da população acabou sentindo o abalo sísmico, sim. Obrigada, viu, Mário, pelas informações, por você também ter compartilhado o sentimento que teve, então, nessa madrugada de sábado a 1h10 da manhã. Você viu algo interessante na sua região? Quer participar? Então participe do quadro Tá na Rede. Mande pra gente imagens que você captou aí, que você viu nas redes sociais. Nosso contato é o 67992647810. A sua participação é muito importante, né, Elaine? É isso mesmo, é o quadro Tá na Rede. E nós temos um outro quadro aqui no Bom Dia Produtor. Acontece às segundas-feiras, é o quadro O Gestor e Você. E dessa vez, Pedro Puccini Mendes gravou pra gente uma dúvida com relação ao CAR, Cadastro Ambiental Rural. Veja. Olá, meu nome é Pedro Puccini Mendes, sou consultor jurídico do Grupo GER, Gestão Estratégica Rural, e estou aqui para a dica de hoje, que é sobre regularização ambiental das propriedades rurais. Você sabia que a compensação ambiental é possível para aquele produtor que tem reserva legal sobrando? Pois é, através do CAR, que o prazo é dia 31 de dezembro desse ano, que aquele produtor que deseja negociar o seu excedente de reserva, ou seja, o que está sobrando de reserva legal, vai poder fazer isso através do Programa de Regularização Ambiental. Ou seja, primeiro faz o CAR, depois do CAR vem essa etapa de regularização através dos programas e termos de compromisso, e concluída essa fase de regularização, o produtor vai poder confirmar a negociação dessas cotas de reserva ambiental. Fique atento, é uma boa oportunidade para o produtor rural, além de regularizar, gerar uma certa renda através de questões ambientais.
Planejamento estratégico faz toda a diferença. Por aqui, informação de mercado. Atenção, você que trabalha com citricultura. Isso porque a Fundecitrus fez uma reestimativa da safra brasileira de laranja para a temporada 2017-2018. A safra deverá ser este ano de 10 milhões de caixas, maior do que na primeira pesquisa apontada pela instituição. Para falar mais sobre os números, vamos à B3 Brasil Bolsa Balcão conversar com Walter Pulga Júnior. Citricultura em destaque, né, Pulga? Pois é, ontem o Fundecitrus anunciou a sua segunda, mais uma estimativa de safra que ela faz a cada 2, 3 meses, apontando a perspectiva para a safra de citros na região citrícola do país. Veja bem, a pesquisa é feita em São Paulo e no Triângulo e no Sudeste Mineiro, e é relativa à safra 2017-2018. O cálculo agora aponta para uma produção superior nessa região a 374 milhões de caixas, A previsão anterior era de 364 milhões e meio. Então agora a expectativa é de que nós teremos aí pelo menos 10 milhões de caixas a mais. Segundo o Fundecitrus, as chuvas acima da média agora no mês de abril, também em maio, também em junho, provocaram um crescimento dos frutos, de modo que nós conseguimos fazer uma caixa de 40 quilos e 800 gramas com menor quantidade de frutos, já que os frutos são maiores. Eu conversei sobre esse assunto com o pesquisador responsável por essa estimativa, que é o Trombin. Eu conversei com o Vinícius Trombin sobre esse levantamento e a perspectiva. Ele também aborda as perspectivas em relação ao furacão e aos danos que o furacão Irma causou lá nos Estados Unidos. Acompanhe a entrevista. Vinícius, obrigado por ter vindo. Nesta segunda-feira, vocês anunciaram os números apurados nessa estimativa para a safra de laranja que está ocorrendo agora. E houve um aumento. Esse aumento vai ser muito acentuado, são mais de 10 milhões de caixas? Não é um aumento muito grande, não é muito expressivo, são 2,6% do número inicial que havia sido projetado em 10 de maio. Esse aumento, então, é quase em torno de 10 milhões de caixas, e ele é agora revisado, então, o número das variedades precoces, porque uma boa parte dessas variedades, dessas laranjas, dessas variedades já foi colhida. Então, esse número, nós agora temos um número muito mais próximo do que foi finalizado nesses pomares, em termos de taxa de queda e tamanho dos frutos. Agora, em relação ao que se esperava, você disse que não houve uma grande alteração, mas nós teremos, logo mais, a julgar pelos números, uma safra entre as maiores, perto do recorde? Sim, nós temos uma safra muito grande aí, se a gente pegar a média dos 10 últimos anos, ela ainda não é tão expressiva, mas se a gente comparar ela com o ano passado, o ano anterior, é quase 50% maior do que a safra do ano anterior, que fechou em 245 milhões de caixas, e essa está sendo estimada em 374 milhões de caixas. Então, é uma safra grande. É uma safra grande. Uma safra grande, ela é boa porque nós viemos de uma safra pequena, com estoques muito baixos de suco. O nosso principal concorrente, o principal país que também produz, o outro país também que produz bastante laranja aqui é os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, o estado da Flórida, vem ano após ano diminuindo a produção, e o Brasil acaba tendo um papel importante aí de supridor desse mercado de suco de laranja, que é um mercado grande, então é um mercado importante em termos de bebida. E o Brasil, aí, agora com essa produção de 374 milhões de caixas, tem condição, então, de suprir essa demanda. Então, é bom para o citricultor. É grande, mas em virtude da baixa oferta do ano passado, estamos num momento bom para o citricultor. Agora, vamos falar sobre os danos que, lá nos Estados Unidos, mais uma pressão sobre a produção americana de laranja, Ainda não é possível avaliar o estrago, mas os americanos já tinham uma redução acentuada na produção. Com esse tufão, a situação fica mais grave? Sim, com certeza a gente vai ter aí algum impacto na produção. Ainda eles não publicaram, não divulgaram. É muito recente? Isso está acontecendo, esse final de semana, eles ainda não divulgaram. Hoje está prevista a divulgação do relatório deles, o primeiro da safra, que eles divulgam hoje à tarde, às 3 horas da tarde, eles vão, aqui no horário do Brasil, eles vão divulgar então a previsão sobre a qualidade do suco lá. E o número
é possível que eles, nós não sabemos, mas não temos informação mais atualizada por conta de tudo que está acontecendo, pode ser que eles adiam. Não tem informação ainda, mas a previsão é que hoje sairia então o relatório deles. Os números bons serão conhecidos mais adiante, não? Sim, em outubro eles divulgam então a previsão da safra da Flórida, né? Mas já é estimada uma baixa acentuada. Depois de anos com greening? Sim, vem ano após ano diminuindo, né? E agora com furacão pode ser que a gente eles sintam um pouquinho mais aí em termos de queda de produção. Para o próximo ano, diante do clima que se avizinha, dessas chuvas que nós tivemos agora, próximo ano poderemos ter uma safra maior ou ainda é muito cedo uma previsão de uma safra maior para o ano que vem? É cedo ainda, né? Assim, a expectativa é que ela seja menor do que a atual, né? Depois de uma safra grande, é possível que, é mais provável uma safra menor do que a anterior, mas é extremamente cedo, né? Nós do Fundecitos só temos um número a partir de final de abril, para você ter uma ideia, de abril do ano que vem. Então, imagina a antecedência que nós estamos no momento para falar qualquer coisa, né? Nós não temos essa informação e se alguém tiver, ainda é especulação, né? Ainda é uma especulação. Muita especulação. Nós não temos certeza de nada, especialmente em relação ao clima, né? O que vai acontecer com o clima daqui até abril do ano que vem. Aliás, os números vocês corrigem agora em dezembro novamente, vocês fazem avaliações periódicas, não é um levantamento único, né? Vamos lembrar como é feito esse levantamento para estimativa de safra que o Fundecitos, junto com a Maxstrat, estruturou. Certo. Tem esse relatório que vocês divulgaram agora, nessa segunda-feira, mas nós teremos outro em dezembro, não? Sim, então são dados todos coletados dentro do campo, né? Dentro dos talhões de laranja. Então a gente coleta o número de árvores produtivas, a estratificação das árvores, frutos por árvore, né? Isso é feito uma derriça, uma colheita antecipada em abril de 2.500 árvores, né? Contemplando também replantas, né? Para a gente ter uma boa visão da produtividade das plantas que estão aí produzindo, replantas já produtivas, né? Frutos por caixa e taxa de queda, né? Esses dois últimos componentes eles vão sendo ajustados ao longo da safra. Por isso, para ajustar esse número, taxa de queda e o tamanho da laranja, o peso que essa laranja vai atingindo, nós fazemos uma visita mensalmente, uma vez por mês, vai em cerca de 900 talhões, para avaliar quanto está crescendo e quanto está caindo de frutos. Com base nesses dois números, então, com as árvores que a gente tinha lá coletado no início do ano e frutos estimados por árvore, nós fazemos a revisão. Então, a primeira revisão foi hoje, agora 11 de setembro, quando o número passou para 374 milhões, ao invés dos 364 iniciais. A próxima revisão vai ser em 11 de dezembro, depois em fevereiro e o fechamento da safra em abril. Então, essa é a expectativa, a programação, a agenda, o calendário do Fundecitos para reestimar a safra. Isso vai dando, então, números atuais para o citricultor, né? Para tomada de decisão, seja aumentar, expandir seus pomares, seja para comercializar laranja. Isso é informação séria, atualizada, que o citricultor tem disponível hoje para tomar decisão, que não tinha no passado, né? Então, no passado, os números eram mais difíceis de encontrar, né, de ter uma referência de como o método, né, que era feito, e hoje não. Hoje o citricultor pode ter os números, acesso no site do Fundecitos totalmente público, eles podem ter acesso a qualquer momento, e eles podem acompanhar também o método com a gente, né? Então nós estamos sempre abertos aí para receber o citricultor lá no Fundecitos, acompanhar ele dentro do talhão da fazenda dele, enfim, é tudo transparente e muito sério o trabalho que a gente faz lá. Bom, você acaba de ouvir Vinícius Trombin é coordenador da pesquisa de estimativa de safra que o Fundecitos faz, né, anualmente, né, estruturado em períodos, com relatórios divulgados, com detalhamento em campo, né? É um levantamento feito em campo, não é estimativa especulada, ouvindo pergunta e resposta, não é conferência feita no campo. Perfeito. E um número extrapolado dentro de dados estatísticos. Sim. Dá uma segurança muito grande, não? Sim, e nós, o tamanho da precisão do número é que nós começamos agora um outro trabalho para estimar a safra 18/19. Já começamos na sexta-feira passada. Então contratamos 23 agentes de pesquisa, 2 auditores, para ir em 100% das propriedades citrícolas, sendo laranja, limão e tangerina, para atualizar o número de árvores, variedade, ano de plantio, expansão, retração que aconteceu. Com imagem de satélite nova, coletada entre maio e agosto desse ano, então nós vamos ter ainda um número mais preciso, com 100%
das propriedades visitadas no ano que vem. Na safra 18/19, publicado no dia 10 de maio de 2018, do ano que vem, já começamos os trabalhos, então, preparando esse número. É um aprimoramento da pesquisa que vocês já estavam fazendo. A cada 3 anos a gente faz a varredura em todas as propriedades. A gente visita todas as propriedades para ter um número mais atualizado possível. Então, a cada 3 anos, uma imagem de satélite nova e a visita em 100% das propriedades. Aí já, de antemão, agradeço aí, aproveitando o seu público, para agradecer a força que os citricultores têm nos dado, o apoio que eles têm nos dado para a realização dessa pesquisa, porque sem os citricultores a gente não faz nada. Na verdade, a gente faz tudo dentro da fazenda dele. A gente depende muito do citricultor e, graças a Deus, esses citricultores estão nos apoiando para que a gente possa fornecer para o setor números que sejam confiáveis, né? E não mais especulações. Bom, você acaba de ouvir Vinícius Trombin, que é coordenador da pesquisa de estimativa de safra, estruturada pelo Fundecitrus, sempre aprimorando ainda mais, né, os números, tentando levar de modo transparente o que realmente o Brasil, pelo menos no sul do país, nessa área cinturão citrícola de São Paulo e no sul de Minas, né, o trabalho que é feito pelo citricultor em números. Bom, agradeço a sua presença, Vinícius. Vamos encerrando essa entrevista, voltamos ao programa. Antônio, você que acompanha o Bom Dia Produtor, o trabalho do Fundecitrus é um trabalho cuidadoso, é um trabalho muito criterioso para levar um número próximo da realidade, o mais próximo possível da realidade. De olho na informação, a gente que trabalha de modo bem sério no Brasil. Elaine, Antônio. Muito obrigada, Pulga, pelas informações de por aqui. É hora de intervalo comercial, mas olha, é rapidinho, porque daqui a pouquinho o Pulga retorna, né, Antônio? E também nós teremos previsão do tempo para a região nordeste do país, já aqui. Fique por aqui. 9h20 pelo horário de Brasília. Por aqui a hora é de tempo, de clima. Vamos para a região nordeste, que também vem sofrendo bastante com falta de chuva, tirando a costa leste. O restante está sofrendo, o sertão nordestino, com falta de chuva. Não chove já tem algum tempo. Por isso eu vou perguntar a Juliana Rezende, da Sobar Meteorologia. Juliana, não tem um cenário mais otimista, principalmente para o sertão nordestino? É com você. Olha, ainda não há tendência de cenários mais otimistas para as áreas de pastagem do interior do Nordeste. Isso vem ocorrendo por conta do tempo bastante seco da faixa oeste do Nordeste. Principalmente nas áreas em vermelho, o déficit hídrico vem prejudicando bastante o crescimento dos pastos. No decorrer dos próximos 5 dias, o tempo seco ainda persiste na maior parte do interior do Nordeste. Pancadas no extremo norte do Maranhão e também persistentes na faixa leste da região, inclusive no litoral da Bahia, onde as chuvas ganham mais intensidade no decorrer dos próximos dias. O acumulado pode alcançar até 30 milímetros. Já a partir da próxima semana, as chuvas seguem persistentes, mas dessa vez perdem intensidade. O acumulado não passa de 15 milímetros na maior parte da costa leste nordestina. Enquanto que no interior, o tempo seco persiste, os dias seguem bastante ensolarados e o norte do Maranhão ainda deve receber algumas instabilidades, mesmo que pancadas isoladas. Agora, na terceira semana, as instabilidades ainda seguem persistentes na faixa leste da região, mas seguem perdendo muita intensidade. Dessa vez, o volume fica entre 5 e 15 milímetros. O norte do Maranhão também recebe algumas pancadas fracas, enquanto que no interior do Nordeste, até o dia 26 de setembro, a persistência é de tempo bastante seco e falta de chuvas. Com isso, os pastos ainda devem seguir enfrentando dificuldade para se desenvolver nas áreas do interior da região por conta do problema de déficit hídrico. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana Rezende. Então, amanhã tem mais clima para você de todo o Brasil. E agora, a hora de saber como que estão as negociações no mercado financeiro pelo mundo. Vamos saber com Walter Pulga, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão, como estão os negócios nesta manhã de terça-feira. Walter, quais são os destaques? Bom dia para você. Bom, Antônio, vamos começar como sempre pelo café, né? Cafeicultor que acompanha Bom Dia Produtor sabe que neste horário nós acompanhamos a evolução dos negócios no mercado do café. Ontem nós tivemos uma alta para o café negociado no mercado norte-americano, uma alta que se aproximava aí de 1%, mas ela ocorria mais por conta de um ajuste do dólar no mercado, ou seja, uma queda do dólar frente a outras moedas que provoca uma reação de alta no mercado que necessariamente valorização dos contratos futuros, pelo menos para o café arábica. Já o café robusta negociado em Londres continua em queda, viu? Não tivemos alta para o arábica lá fora, tivemos
queda para o Robusta na Bolsa de Londres. Aqui no mercado futuro da B3, nós também tivemos aí um movimento de ajuste para preços do café no mercado futuro. Agora, você acompanha comigo, a partir de agora, o que ocorreu ontem no mercado físico, porque no sul de Minas e no Cerrado Mineiro, café arábica ainda é negociado entre R$ 455 até R$ 445 a saca. Café arábica, bebida boa, no máximo, né? R$ 460 a saca no Cerrado Mineiro. Informação de Safras e Mercado. Café Arábica Rio, tipo 7, lá da Zona da Mata de Minas Gerais, em média, R$ 415 a saca. Informação de Safras e Mercado. Agora, as nossas exportações aumentaram, hein? No acumulado do ano civil, o Brasil já exportou mais de 19 milhões e 300 mil sacas. Esse volume, na verdade, representa alguma recuperação, já que em agosto nós tivemos um aumento das nossas exportações de café, mas no ano civil representa uma queda de mais de 9% na mesma comparação com o ano passado. Portanto, tivemos em agosto um aumento da nossa exportação, mas ela ainda é menor quando comparada ao ano anterior. De modo que, de olho na informação, porque os preços do café devem oscilar com valores abaixo aí de $1,30 por libra-peso. É o que nós temos visto nos últimos dias no mercado de bolsa. Ontem até que passou de $1,30 por libra-peso. Apenas o contrato de julho do ano que vem é que nos Estados Unidos é negociado na faixa de $1,40 por libra-peso. Agora, o CPEA apontava ontem um movimento de baixa para a média dos negócios com café. Você tem na tela do seu televisor agora o preço médio apurado ontem para café arábica, tipo 6, bebida dura, para melhor entrega em São Paulo. Em média, R$ 444,12 a saca. Então, dia 11 trouxe uma queda de 0,29%. Entre sexta-feira e esta segunda-feira, uma queda de 0,29% para o café e uma baixa de 0,36%. Apesar de informações de que a seca estaria já prejudicando e muito a produção de café no Brasil. A esperada super safra não estaria por chegar. É o que dizem quem está verificando no campo, né? O que dizem os analistas que visitam o campo e veem cafezais danificados com a seca, né? Mas o que acontece com o café robusta? Também não é muito diferente, não. A queda já se aproxima de 2,80% no indicador do CPEA. Você tem na tela do seu televisor a média apurada ontem para negócios no Espírito Santo, até que uma leve recuperação subiu para R$ 395,58 a saca em média. Mas vale lembrar, né? Café robusta perde quase 2,80% no indicador do CPEA, considerando o levantamento nos primeiros 8, 10 dias de negociação no indicador CPEA. São 9h27, horário de Brasília. Agora você acompanha o que ocorre na Bolsa de Nova York. Café arábica é negociado agora em Nova York com esses valores que você tem no painel. A coluna Últimos Negócios mostra movimento de queda para o café lá. Café para dezembro opera agora $1,30 por libra-peso, recua 0,68%, perde 90 pontos. E o café arábica negociado para março do ano que vem a $1,34 por libra-peso, agora opera em queda de 0,62%. Apesar desta baixa, repare, os valores de negociação ainda estão acima de $1,30 por libra-peso, superior, portanto, aos valores que nós vimos recentemente. Aliás, na semana passada, na faixa de $1,29, $1,28 por libra-peso. No mercado futuro lá de Londres, onde se negocia café robusta, veja, Londres opera neste momento com esses valores que você tem no painel, na coluna Últimos Negócios, também uma baixa para o café lá, perda de 7 até 9 dólares por tonelada em comparação ao fechamento de ontem. Café robusta para novembro no mercado inglês a 1.942 dólares por tonelada, perde quase 0,5%. Café para janeiro do ano que vem a 1.928 dólares por tonelada, recua 0,41%. Valores inferiores aos 2.000 dólares por tonelada que nós vimos no mês passado. Portanto, café trabalha com movimento de queda hoje, vai consolidando valores mais baixos do que nós vimos recentemente. E aqui na B3? Na B3, no segmento mercadoria, você acompanha segmento BMF, café arábica negociado no mercado futuro recua também. Temos negócios no vencimento de dezembro a $161,30 a saca. A queda acompanha o que ocorre em Nova York, é de mais de 0,40%. Café em baixa hoje fora do Brasil, café em baixa também no mercado brasileiro. 9h28, horário de Brasília. Vamos para o mercado do boi gordo, porque boi gordo continua com preços firmes. Mercado físico do boi gordo apresentou preços entre estáveis a mais altos na abertura dos negócios. Ontem, Safras e Mercado apontava em São Paulo R$ 151 arroba em média,
frente aos preços de sexta-feira. Um ganho, Minas Gerais na faixa de 143 a arroba, Safras e Mercado aponta Goiás a R$ 140 a arroba, no Mato Grosso do Sul 141, Mato Grosso R$ 132 a arroba. Agora, o CPEA constatava uma baixa para a média dos negócios com boi gordo no interior de São Paulo ontem. Confira comigo. O indicador CPEA apontava ontem que, em média, no interior de São Paulo, o boi gordo era negociado a R$ 145,39 a arroba, uma baixa de 0,31%. No entanto, vale lembrar, boi gordo em setembro ainda tem ganho. No indicador CPEA, ganho de 1,70%, o que indica preços firmes para boi gordo no mercado físico, lógico, considerando o interior de São Paulo, onde é feita a pesquisa do CPEA. Já bezerro negociado no Mato Grosso do Sul tem alta de mais de 3,70% apenas no mês de setembro. Recuperação para as cotações médias do bezerro no Mato Grosso do Sul. Veja, em média, R$ 1.149,12 por cabeça, alta entre os dias 6 e 8 de setembro, na média CPEA de 1,32%. O que traz, neste mês, uma recuperação de 3,71% para os preços médios de bezerro no Mato Grosso do Sul. Aqui na B3, segmento mercadoria, boi gordo é negociado com esses valores que você tem no painel. Acompanhe comigo. Boi gordo negociado aqui no Mercado Futuro da B3 opera agora. Contrato para setembro a R$ 144 arroba, queda de mais de 0,5%. Boi gordo para outubro recua agora para R$ 140,55 arroba. O boi para novembro tem uma queda agora para R$ 139,70, assim como recuam também os contratos para dezembro de 2017, R$ 139,87 a arroba. Baixa para boi gordo nesta terça-feira no Mercado Futuro. São as primeiras informações aqui da B3. 9h31, horário de Brasília. Antes de encerrar, Antônio, Elaine, vamos para o dólar. Dólar é negociado agora a R$ 3,11 mais 30, depois de operar boa parte do dia de ontem abaixo de 13,10 e encerrar na faixa de R$ 3,10, dólar sobe agora 0,25%. Primeiros negócios nesta manhã, R$ 3,11 mais 30, oscilando perto de 13,11, em alta o dólar comercial neste momento. E agora eu retorno o sinal para Campo Grande. Elaine, Antônio. Obrigado, Walter Puga, pelas informações, sempre com informações em tempo real, direto da B3 Brasil, Bolsa Balcão. E nós voltamos amanhã, né, Elaine? É isso mesmo, e amanhã vamos ter informações sobre o mercado das flores, novidades que estão sendo lançadas no mercado. Você já viu cacto sem espinho? Não. Já viu plantinha que cheira mamão papaya? Então amanhã, viu? Amanhã aqui na nossa edição de quarta-feira. E para você, uma ótima terça-feira, que o seu dia seja bastante produtivo. Boa terça, até amanhã. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.